Você que está me assistindo tem total capacidade de executar esse mesmo serviço e com excelência. Olá, eu sou Erika Lamu e esse é o Falando sobre Compliance. Aqui você vai sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando com compliance na prática. Então, compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam a empresa a implantar a cultura da integridade aliada à conformidade legal e atuando também na prevenção de riscos, porque é sempre mais barato para a empresa prevenir e evitar que um risco aconteça do que realmente atuar remediando aquele risco, né? Atuar, por exemplo, nas consequências da materialização, na concretização daquele risco, tá? E eu criei uma expressão matemática para explicar de uma outra forma, né, o conceito do compliance. E que expressão é essa? Compliance é igual à cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Para ver se dessa forma fica mais fácil, mais objetivo para quem não conhece a área de compliance passar a entender, né? E a área de compliance, ela é a área que é responsável nas empresas atualmente por criar e implantar o código de conduta ética, o código de ética, tem várias nomenclaturas. Eu particularmente gosto de código de conduta, porque a sua ética pode ser diferente da minha e nós sermos igualmente éticos, porque a ética ela é um conceito muito mais filosófico, né? Tem muito a ver com os valores com os quais a gente foi criado. Um exemplo que eu gosto de dar é a própria questão de fazer uma denúncia. Então, você pode ter sido criado de uma forma que seus pais podem ter dito assim: se você vê alguma coisa errada, denuncie, diga que aquilo está sendo feito errado, né? E eu posso ter sido criada de uma forma que seja da seguinte maneira, por exemplo, se você denunciar, você é dedo duro, você é X9, você é traidora, você está se metendo na chamada. Então, para mim, nesse exemplo hipotético, é certo não denunciar. Para você, nesse exemplo hipotético, é certo denunciar. Nós estamos errados? Não, é a forma como a gente foi criado. Então, para mim, eu vou estar sendo ética se eu não denunciar, e para você, você vai estar sendo ético se você denunciar. Tá? Então, por isso que eu prefiro utilizar o termo código de conduta, mas vai a gosto do freguês. Tá? Então, as empresas, elas têm hoje a área de compliance, que além do código de conduta, de ser responsável pelo código de conduta, a área de compliance é responsável também pela implantação do programa de integridade. Tá? Se você quiser saber mais sobre o programa de integridade, você vai lá no link da bio do Instagram, que tem um mini curso gratuito com os 10 pilares do programa de integridade, com vídeos e com e-books, para você entender realmente como é que funciona essa questão de programa de integridade e que 10 pilares são esses, tá bom? Então, voltando ao tema de hoje, né? Se na sua empresa a alta administração, quando a gente fala em alta administração, são aqueles administradores da empresa que estão mais próximos dos acionistas, tá? Pode até ser os próprios acionistas, próprios donos da empresa, a depender da estrutura da empresa. Mas, geralmente, a gente fala nesse termo alta administração como um sinônimo de diretoria, tá? Só para simplificar. Não é só isso, mas para simplificar. Então, às vezes, a diretoria tem essa dúvida. A diretoria pode achar que só grandes consultorias têm o know-how, têm o conhecimento, a expertise necessária para implantar a área de compliance, quando, na verdade, não é assim, tá? Então, se você sabe que na empresa que você trabalha, ou mesmo em uma empresa que já é cliente sua, de outros serviços de consultoria, caso você seja um consultor ou consultora, né? Você sabe que a direção da empresa tem essa visão, isso significa que esse desconhecimento da parte deles pode contar ponto a seu favor. Você pode encarar isso ou transformar essa dúvida deles numa oportunidade, tá? E observe o seguinte, e quando a gente fala nessa questão de grandes consultorias, eu não estou falando aqui, por exemplo, da sua empresa ter ou não orçamento para contratar uma grande consultoria. Que tem gente que pensa assim, não, Erika, mas minha empresa pode contratar uma grande consultoria, inclusive, eles contratam de vez em quando. Não é disso que eu estou falando, não é de capacidade de pagamento,
Não é de poder contratar, não é de fazer parte do dia a dia da empresa, contar com grandes consultorias, né? Não é isso. Mas, na verdade, o que eu estou falando é sobre um entendimento equivocado por parte da alta direção, que só grandes consultorias possuem expertise para implantar esse serviço. Ou seja, só deixando claro, caso não tenha ficado claro ainda, não é só grande consultoria que pode implantar o programa de compliance, a área de compliance e o programa de integridade, tá? Você que está me assistindo tem total capacidade de fazer, executar esse mesmo serviço e com excelência, tá? Então, tem gente que fica com essa dúvida, né? Às vezes a empresa tem essa percepção equivocada, né? De que só empresas grandes. Então, assim, Até a próxima.